Olá, estamos mais uma vez aqui com você com o Debates Le Monde Diplomatique, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos trazer uma discussão que, na verdade, todos nós temos presente, mas não aprofundamos. É a ideia do argumento: não tem dinheiro para fazer as políticas públicas. Então, duvidando desse argumento, nós estamos trazendo aqui dois especialistas para conversar conosco sobre as isenções tributárias, os impostos que deixam de ser pagos para beneficiar algum setor industrial, alguma empresa, enfim, que deveriam ir para as políticas sociais, para a educação, para a saúde, mas não vão. Nós temos aqui conosco, então, muito obrigado pela presença, a doutora Hélida Graziani Pinto, que é professora adjunta de Direito Administrativo da Unifem e procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Ela tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Financeiro, é autora dos livros Financiamento de Direitos Fundamentais, Políticas Públicas Vinculadas, Estabilização Monetária e Conflito Distributivo no Orçamento da União do Pós-Plano Real e Financiamento de Direitos à Saúde e à Educação, uma perspectiva constitucional. Muito obrigado por estar aqui. Temos também conosco o Paulo Gil, professor Paulo Gil Intrione, que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, graduado em Ciências Contábeis e especializado em Economia do Trabalho e Sindicalismo. Foi presidente da Unafisco Sindical, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, por 2 mandatos. Atualmente é diretor de Comunicação Social do Sindifisco, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Delegacia Sindical de Campinas e Jundiaí. Os currículos eram maiores, eu fiz uma redução para podermos aproveitar mais o tempo. Muito obrigado pela presença dos dois. E, de fato, nós estamos preocupados. Para onde vai o dinheiro dos impostos, né? Então, uma das preocupações é que ele deveria ir para pagar o financiamento de coisas que são importantes para a demanda da população, mas parece que fica no meio do caminho. Então, nós temos que nos perguntar quem se beneficia disso, como se opera essa produção da isenção tributária, não é? E se isso tem tempos determinados para serem concluídos, enfim, como é que é o processo. Eu queria pedir à professora Hélida que, nesse momento, explicasse um pouco para nós o que são as isenções tributárias e como é que se chega lá, como é que você consegue dar isenção para algum setor ou alguma empresa. Por favor. Nós, tecnicamente, chamamos, do ponto de vista jurídico, as isenções no sentido amplo de renúncias fiscais. Ou até de uma forma mais direta, para que a população entenda, também cabe o conceito de gasto tributário, porque deixar de arrecadar, de alguma forma, de fato se comporta como se fosse um gasto, né? O governo efetivamente abrir mão de arrecadar é como gastar. A renúncia de receita nesse sentido, a renúncia fiscal nesse sentido, ela tem amparo no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ali a gente deveria buscar entender, inclusive, esses limites do que se pode dar, de como são concedidos os limites temporais, quais critérios que são necessários. Interessante notar que a Lei de Responsabilidade Fiscal é de 2000, e de lá para cá, as renúncias de receitas elas só podem ser criadas se provar, quando o próprio parlamento ou o executivo apresenta uma concepção de renúncia de receita, só é admissível que ela seja instituída se provar não afetação nas metas fiscais. O que é isso? As metas fiscais é o conjunto de compromissos, de previsões que se tem do volume de receita, do volume de despesa e, obviamente, uma equação de uma coisa menos a outra, que é o resultado primário, quando eu excluo o volume de despesas com os encargos da dívida, sobretudo os juros, e o resultado nominal, quando eu incluo, portanto, o saldo dos juros. Então, as metas fiscais, elas são literalmente quase o eixo de equilíbrio, o eixo de rotação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Eu só posso conceder renúncia de receita, eu só posso ampliar a despesa obrigatória de caráter continuado, por exemplo, em relação a reajuste de servidores, a expansão de uma política pública, por exemplo, a revisão do Bolsa Família, o reajuste do Bolsa Família, se provar não afetação das metas fiscais. Caso elas sejam afetadas, ou seja, caso haja um impacto naquilo que se espera de resultado primário, de resultado nominal, há de haver medida compensatória. A medida compensatória é uma forma de esclarecer para a sociedade que se você dá um benefício tributário, uma renúncia de receita em favor de uma categoria econômica, você tem que tirar do resto da sociedade o custeio correspondente. Me permita até fazer uma brincadeira para que a sociedade nos entenda melhor. Renúncia de receita na lei de responsabilidade fiscal é sempre tratamento discriminatório. É sempre alguém se beneficiando em detrimento da coletividade. Então, se eu for fazer compensação, a compensação sempre é aumentar a carga tributária dos demais. A brincadeira que me referia é, para todo esperto tem um otário. Soa forte, mas a gente precisa ter clareza de que o benefício tributário para alguns tem que ser equalizado, custeado pelo conjunto da sociedade. Mas esse otário está sabendo que ele é otário? Esse é um debate que, inclusive, nos interessa do ponto de vista jurídico, e voltando de novo no artigo 14 da LRF, não tem havido esse compromisso de comprovação de impacto nas metas fiscais e nem de evidenciar efetivamente as medidas compensatórias. Há muita opacidade, há muita intransparência, falta de evidenciação de que se cumpre a lei. Inclusive num aspecto muito importante, que é o prazo de vigência. O Tribunal de Contas da União soltou um estudo em 2018, muito importante, de que 84% das renúncias de receitas no Brasil é concedido por prazo indeterminado. Eu vou repetir porque é um número muito dramaticamente impactante. Temos mais de 4% do PIB em renúncias de receitas, dos quais 84% é concedido de forma perene, de forma de vigência indeterminada. Quer dizer, vai se postergando dado. indefinidamente. É contra o espírito da Lei de Responsabilidade Fiscal e eu tenho suscitado, inclusive, que todas as renúncias de receitas, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, concedidas por prazo indeterminado, são nulas, são juridicamente nulas. É inconcebível que aí sim a gente pode falar num debate de privilégio fiscal contra a própria normatividade que lhe regula. É de fato um benefício que não tem amparo legal. Quer dizer, se eu entendi, você está dizendo que as isenções tributárias, na sua grande maioria, elas não têm amparo legal. Porque criadas sem prazo definido. Sobretudo as que foram criadas depois da... Vamos explicar isso um pouco melhor. Algumas renúncias de receitas, como a Zona Franca de Manaus e mesmo, de uma certa forma, a regulamentação do Simples, são algumas delas anteriores à própria Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. As que vieram depois de 2000, as renúncias de receitas implementadas após a LRF, é que podemos impugnar sua validade normativa, porque criadas fora do espírito da finalidade da própria lei. Paulo, você quer completar esse esclarecimento antes da gente entrar nos números, em quem se beneficiou? Tá, Silvio, eu queria agradecer o convite, só fazer um reparo. Eu sou tudo que você disse, inclusive ex-integrante da estrutura sindical. Atualmente eu represento o Instituto de Justiça Fiscal. Não é? Eu peço desculpas, então, imagina, a gente não conseguiu atualizar. Mas a gente já se conhece há algum tempo e a confusão é normal. Nós, no Instituto, temos discutido o assunto da tributação e do Estado, e do financiamento do Estado como um todo. E acho que a professora foi brilhante aí em apresentar os contornos jurídicos da questão. Eu levantaria alguns aspectos políticos e econômicos. Né? Você falou da falta de transparência, da questão do prazo, sinalizou para isso. Acho que as principais renúncias fiscais não constam dos demonstrativos de gastos tributários. Acho que a que consta que tem maior volume deve ser a do Simples, é isso? Se você se lembra? Também a previdenciária e a da COFINS. Então, pois é, que são renúncias importantes. Mas a principal é a que mais beneficia os ricos brasileiros, e não há por que não constar ali.
já constou até 2002. Qual é? É a isenção sobre lucros e dividendos distribuídos. Antes de vir para cá, eu refiz os cálculos com os dados ainda de 2016. Teve uma pequena reação da economia, esse número potencial pode ser maior. Isso representa uma perda da arrecadação, considerada a mesma distribuição de lucros, da ordem de 90 bilhões de reais. Por ano? Por ano. De quem? Dos sócios e acionistas das empresas. Explicando isso em bom português, os trabalhadores, os assalariados, vão lá e informam seus rendimentos na ficha de rendimentos tributáveis. Não é isso? Na declaração de imposto de renda, informam ali. Os sócios e acionistas, e não importa o valor que eles receberem, eles vão informar na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Além desse benefício, tem o outro, que é o tal do juro de capital próprio. O Banco Itaú em 2018 teve um lucro recorde, né? Eles batem recordes, inclusive nos anos de crise. O Banco Itaú, entre lucros isentos, distribuídos isentos e juro de capital próprio, distribuiu 22 bilhões, né, com tributação favorecida. Isso nós não vamos encontrar nos demonstrativos de gastos tributários. Então, se na previsão para 2020 estão falando em 331 bilhões, se a gente colocar esses dois dispositivos que eu falei. Previsão de quê para 2020 tem que ter um demonstrativo para acompanhar a lei orçamentária, para dizer qual é a previsão de renúncias ou de gastos das renúncias fiscais. Das renúncias fiscais. Elas somariam 331 bilhões. No nível da União. 331 bilhões é o que está no relatório que vai acompanhar a lei. Isso que eu estou falando não está no relatório. Seriam mais 90 bilhões, mais um tanto de juros de capital próprio, mais a não tributação da remessa de lucros ao exterior, porque esses sócios ou acionistas podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Podem ser pessoas jurídicas ou pessoas físicas nacionais ou estrangeiras. Então, quando esse dinheiro vai para o exterior, não tem a tributação também. Por que não tem a tributação? Por conta da isenção. Existe a isenção na distribuição dos lucros e dividendos, né? Então, essa sócia estrangeira vai receber da sua unidade nacional aqui, estabelecida no Brasil, sediada aqui, vai receber isso limpinho de tributos. Já que vocês entraram nos números, vamos a eles, nesse sentido assim, de quanto nós estamos falando por ano? Porque você já falou que 2020 a isenção soma 331 bilhões, tem mais os 90 bilhões dos lucros e dividendos, nós já estamos em 400 e... Tem mais? Esse é um volume no nível da União. Se a gente conseguisse sistematizar... Só a União. Se a gente conseguisse sistematizar... Só no plano federal? Se a gente conseguisse adicionalmente sistematizar o quanto se renuncia no nível dos estados e dos municípios e também do quanto se abre mão a título de sucessivos refis, reparcelamentos, da dívida ativa que não se executa adequadamente. A gente tem um volume aí de gestão inadequada da estrutura de arrecadação estatal, que é realmente muito temerária. E do ponto de vista do debate de equidade fiscal, né, um ajuste que apenas centra foco no debate da despesa primária obrigatória, sobretudo em relação aos pisos da saúde e da educação, que a emenda 95, de uma certa forma, revisitou no artigo 110 do ADCT, a dimensão da iniquidade fica mais evidente. Porque não é possível que falemos de orçamento público, de capacidade de enfrentar a crise fiscal tal como ela se apresenta, apenas lançando luz no debate da despesa. Eu preciso equalizar com a receita e também, na medida do que couber, em relação à despesa financeira. Então, pensar o orçamento não é pensar ele apenas do ponto de vista da despesa primária. Então, mas aí eu estou querendo chegar a uma espécie de estimativa de um volume de recursos que foi destinado a essas políticas de isenção. Vocês estavam falando, esse montante que já está para lá de 400 bilhões é só o federal. Tem alguma estimativa do que seja o nível estadual e municipal de isenções tributárias? Há muita opacidade. De novo, eu repito esse dado porque ele é muito importante. Não temos clareza suficiente sequer do volume total
Isso foi bem apontado há pouco em relação, inclusive, à metodologia de apresentação dos dados da União, que exclui uma parcela importante da isenção. A maior parcela. E o juro da dívida, né? Não, a isenção sobre dividendos e juros sobre capital próprio. Juro de capital próprio, parece da dívida, mas beneficia o capital da outra forma. É difícil de entender, mas nós vamos chegar lá. Pode falar disso. Não, a opacidade, inclusive, foi denunciada tanto nas contas do governo estadual de São Paulo, um dos motivos pelos quais o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo pugnou pela emissão de parecer desfavorável nas contas do governador, tanto o Márcio França quanto o Geraldo Alckmin, no exercício de 2018, foi a opacidade das renúncias de receitas. Se alega sigilo fiscal e nisso você literalmente deixa que os órgãos de controle interno e externo fiquem atados em relação à capacidade de fiscalizar. Porque, por exemplo, o TCU mesmo também apontou no nível da União que a maioria das renúncias de receitas não tem nem sequer um gestor, um gerente responsável para acompanhar as contrapartidas prometidas. Então, às vezes a renúncia de receita é prometida para gerar X empregos, para promover transferência tecnológica, mas não tem monitoramento. Você não tem quem acompanhe para efetivamente saber se está cumprindo aquilo que foi previsto para ser a finalidade daquela renúncia. E acaba sendo uma renúncia literalmente estéril, porque se ela é concedida por prazo indeterminado, se não há fiscalização do cumprimento das suas finalidades, ela se torna algo pouco aderente à sua razão de ser. Quase um risco de abuso de poder, de desvio de finalidade. Pois bem, quer dizer, quem são os beneficiários? Então, Silvio, eu diria assim, a sociedade pode estabelecer, deveria estabelecer, quais são os beneficiários, né? A nossa Constituição de 88, o que ela diz? Ela diz que nós iríamos construir um Estado social. Esses deveriam ser os beneficiários da política econômica, política de desenvolvimento social, etc. E esse estado de bem-estar social financiado por uma tributação progressiva, né? Agora, a gente sabe que esse processo começa em 88, ele já é bombardeado um pouco antes da promulgação da Constituinte pelo presidente de então, José Sarney, que foi à televisão e disse, olha, o país vai ficar ingovernável. Ele mesmo já rebaixa a alíquota superior do imposto de renda no final de 88, que era de 45%, passa a ser 25%, então ele já diminui a tributação dos ricos. Na sequência vem o neoliberalismo para o Brasil, que começa a desconstruir isso. Aí nós temos o período dos governos democráticos populares que seguram um pouco essa onda, estabilizam, mas o fato é que nós temos uma trajetória de construção do estado de bem-estar interrompida. Porque faz sentido a gente incentivar, por exemplo, o setor de produção de fibra óptica, né? Talvez fizesse sentido para um projeto de desenvolvimento nacional. Faz sentido você ter isenção na venda de tributos indiretos, na venda de produtos que são adquiridos pelo Estado para políticas sociais? Pode fazer sentido, né? Mas na questão de fundo está o papel do Estado. O que diz os liberais? Que não é para o Estado gastar, é essa tônica, que está na emenda complementar 55, né? 95. É essa lógica da política de austeridade, né? Quando deveria ser, não, o Estado tem que ter um papel proativo na economia. Então, eu acho que a questão dos subsídios fiscais, ela reflete um pouco essas contradições daquilo que a sociedade não conseguiu definir. O nosso sistema tributário, o nosso sistema fiscal, ele reflete as contradições de classe, a correlação de forças e os incentivos fiscais, de certa forma, também. Não é jogar todos fora, né? Como premissa geral, nós poderíamos dizer que o gasto do Estado ele tem mais impacto na economia do que a desoneração. Tem estudos do IPEA que mostram isso. Se o Estado gasta, o multiplicador fiscal é maior, principalmente na área de infraestrutura social e outras, né? Se ele gasta também na infraestrutura, tem um impacto social maior do que deixar isso para a iniciativa privada fazer ou desonerar. Mas essa é a questão de fundo. Então, são beneficiados, na verdade, assim, tem gente que diz, olha, mas isso está favorecendo a acumulação de capital.
Em todos os países desenvolvidos, o Estado entra junto e, de certa forma, ele escolhe os setores que ele quer que se desenvolvam, mas em benefício da sociedade, de uma forma mais democrática. Quando você não tem isso consolidado, a disputa fica, né, pelos anéis de poder, como disse um certo sociólogo, né? Uhum. Que acabam... E aí fica sem controle, sem opacidade, né? É difícil encontrar esse equilíbrio, mas acho que o primeiro passo seria a gente ter mais transparência, conseguir aferir melhor, conseguir aferir os impactos, né? Mais transparência significa enfiar isso tudo, quer dizer, fazer a divulgação dos... Aqui se perguntou quem são os beneficiados. Começa ao andar de cima, os sócios e acionistas das empresas, independente da atividade deles, são beneficiados. Por que esse benefício? Se um assalariado paga imposto de renda, por que um sócio acionista não precisa pagar? Uhum. Então começa daí. Pois é, mas eu queria entender um pouco isso. Há um tempo atrás, o presidente Temer assinou uma isenção tributária para as empresas multinacionais de petróleo, tipo Shell, British Petroleum, Exxon, que voltou a trabalhar aqui no Brasil e tal, para explorarem o pré-sal. Coisa de 25 bilhões de dólares, não sei se de dólares, de reais, né? Ao ano, alguma coisa assim. Eu queria que vocês me explicassem um pouco, o presidente tem esse poder de fazer uma coisa dessa? Depois, essa medida foi sancionada pelo Congresso, é isso? Você quer dar um... Toda renúncia de receita, mais uma vez dentro da ideia normativa, ela reclama esse diálogo entre legislativo e executivo. Agora mesmo no plano da emenda 95, a gente começa a ter um horizonte, de uma certa forma, é o único que vejo um pouco mais capaz de elucidar esses conflitos distributivos no orçamento, de que se efetivamente for rompido o teto da emenda 95, haverá vedação para novas renúncias fiscais. Então, é a única trava efetivamente posta nesse fluxo que prossegue, mesmo após a própria aprovação da emenda 95, houve novos refis, houve novas renúncias de receitas. Há recentemente até o próprio debate de uma anistia no âmbito do Fundo Rural, que alcançaria a casa de 17 bilhões de reais. Então, a existência de um limite objetivo criaria, de fato, a possibilidade de a gente ter mais divulgação dessas escolhas. São escolhas trágicas, né? E veja, existe uma previsão em 3 ou 4 artigos da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União vigente para 2019, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente fala LDO. Então, existem na LDO artigos que falam explicitamente na necessidade de equalizar a regra de ouro. A regra de ouro que é aquela em que o governo não pode assumir operações de crédito, se financiar com aquilo que a gente chama, né, de receita de capital para pagar despesas correntes. Ele não poderia fazer isso, ele não poderia se financiar se endividando para cobrir rombo nas despesas correntes, se não revisse também as renúncias fiscais. A LDO claramente previu a necessidade de um plano para conter ao longo de 10 anos as renúncias de receitas, reduzindo-as à metade. Então a ideia era que a gente caísse da casa de 4% do PIB para algo em torno de 2% do PIB até 2029. A pergunta que lhes faço é, a previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias Federal para 2019 foi executada? O Ministério da Economia apresentou esse plano de revisão das renúncias de receitas? Ele está sendo debatido com o Congresso? Não. Tanto não o fez, quanto na LDO, no projeto de LDO para 2020, já prorrogou esse horizonte, já novamente postergou, manteve opaco o debate, não enfrentou a necessidade de diálogo com a sociedade em torno dessa estratégia de fomento ao mercado e continua fazendo uma rota exclusivamente centrada nas despesas primárias. Haja visto os contingenciamentos que ocorreram ao longo desse ano. Sempre tão somente com foco na despesa primária, criando paralisia, inclusive em despesas essenciais, por exemplo, como o censo decenal, como, por exemplo, ciência e tecnologia. Então, assim, ou a gente trata o debate orçamentário
de forma equitativa, pensando receita e despesa, pensando inclusive não só na despesa primária, mas também na despesa financeira, ou esse debate é um debate muito seletivo. E, de novo, muito capturado numa agenda que não cumpre os ditames constitucionais. O Paulo, se a renúncia fiscal está na casa dos 4% do PIB, é bem perto do que era gasto em políticas sociais no governo Lula, né? Daqueles Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, quer dizer, a soma de tudo isso acabava dando alguma coisa como 5% do PIB. Né? Quer dizer, então é um montante muito significativo. Né? Eu entendo que há mecanismos de revalidar essa dívida e ir empurrando para frente, não é? Por exemplo, no setor do agronegócio, quase 200 bilhões por ano são colocados como um financiamento para a safra, né? E isso tem sido refinanciado, tem sido todo ano negociado, e agora tem a anistia dos 17 bilhões. O governo está dando de presente dinheiro? Olha, é possível dizer que sim. A questão é mais complexa porque reflete, como eu disse, a correlação de força da sociedade. Vou dar um exemplo aqui, que é do nosso universo de discussão, o imposto territorial rural no Brasil. Nós sabemos que no parlamento há mais ou menos 40%, oscila um pouco, de parlamentares ligados ao agronegócio. E que estão lá para aprovar isso e para garantir esse tipo de renúncia. O imposto territorial rural, que seria um dos impostos que eles deveriam pagar, ele representa alguns milésimos da arrecadação federal. Existem incentivos relacionados ao imposto de renda, contribuições sociais, existem incentivos, eles colocaram na Constituição o lobby do agronegócio, que não existe incidência de contribuição social nas exportações. É o caso de colocar. Existe um ditado do senso comum que fala que não se deveria importar impostos. Mas qual é o sentido de você desonerar impostos de produtos primários que têm cotação no mercado internacional? Qual é o sentido? É de enriquecer quem está exportando apenas. Ele não vai deixar de exportar. Qual é o sentido de ter incentivo para exportação de minério de ferro, por exemplo? Não é? Bom, então, enfim, eu acho que é preciso estratificar esses beneficiários desses. Agora, a questão é, como disse o Noam Chomsky, falando dos Estados Unidos, não é do Brasil. Os Estados Unidos estão disputando a desigualdade com o Brasil, vão alcançar logo, logo. Não é? Nos últimos 40 anos, e o Noam Chomsky registra isso, né? Então, alternam republicanos e democratas, mas os republicanos derrubaram a tributação dos mais ricos. Então, no documentário aquele Hacking de um Sonho Americano, ele diz das 10 regras que a oligarquia norte-americana utilizou para se transformar numa plutocracia, para instalar o governo dos super ricos, dos bilionários. E a primeira é empurrar o fardo dos impostos dos mais ricos para os mais pobres e a classe média. E aí ele aponta corretamente, como outros teóricos apontaram, que a tributação pode ser, e é, no Brasil, um instrumento de concentração de renda, riqueza, renda, o fluxo, riqueza, o estoque da renda, né? E de poder. Essas questões estão imbricadas. Então, quando você quiser mexer na questão da renúncia, você tem que mexer em toda a questão tributária, na verdade. É uma questão estrutural. A pergunta central é quem é que paga a conta do financiamento do Estado? Essa é a pergunta que norteia tudo. É dada pela correlação de força. Agora, há muitos anos a gente nem discutia esse assunto. Agora a gente está colocando e apresentando a conta para eles. Então, mas quando a gente fala de isenção tributária, nós estamos falando do contrário, né? Em aprofundar a desigualdade, em favorecer aqueles que, na verdade, para que a Shell precisa de subsídio, sim, de imposto para explorar uma área que ela comprou, inclusive, com um preço aviltado. Mas isso é uma forma de transferir o ônus da tributação, porque você põe isso no bolo do orçamento. Né? Se eles não estão pagando, como você disse, se eles não estão pagando essa conta, alguém está pagando essa conta. Os recursos que eram para financiar a Seguridade Social. A sociedade, no auge da sua mobilização, conseguiu preservar, proteger esses recursos,
criou uma autarquia da Seguridade. As contribuições sociais têm uma destinação vinculada. Você não pode desviar o dinheiro da Seguridade Social para mais nada, né? Essa é uma regra que a gente tinha que discutir. Não pode ter renúncia fiscal de espécie alguma relacionada a contribuições sociais. Mas o COFINS e a contribuição sobre o lucro líquido, né? Tem várias exonerações. São essas que financiam a Previdência, né? São essas que financiam. Então, seria Previdência, contribuição do empregado, do empregador, COFINS, PIS, contribuição social sobre o lucro líquido. E tem sobre COFINS, especialmente PIS, tem generosas renúncias fiscais. Então, o déficit da Previdência alegado, ele também se deve ao fato dessas isenções impedirem a transferência desses impostos para o Fundo da Previdência. E uma outra coisa, né? A Aida apontou isso, eles focam nos gastos. Do ponto de vista econômico, isso é um pouco, está meio desmoralizado, né? Por que nós temos problemas fiscais? Porque caiu a receita. Por que caiu a receita? Por conta da recessão. Se a gente voltar mais atrás a 2015, qual era o debate? Diziam que o Brasil estava numa derrotada fiscal, tinha um problema fiscal enorme. Não é verdade isso, né? E qual era a verdadeira grita dos empresários? Era o mercado de trabalho aquecido. O que fizeram a partir de 2015 foi um desaquecimento do mercado de trabalho, induziram a isso. Se olhar em março de 2015, nós tínhamos o maior nível de emprego do Brasil, de emprego formal. E o que provocou essa recessão? Essa recessão provocou, né, a queda das receitas, o aumento do desemprego, da informalidade, com nova queda de receitas. Então não está se olhando para as receitas, né? Tem que olhar, sim, a questão do gasto, é verdade. Não tem como separar, né, a desoneração, a renúncia da receita. Um está com um sinal trocado em relação à outra. Mas o enfoque tem que ser outro, né? Nós vamos ter que tratar em outros programas também de outros ralos, como, por exemplo, a sonegação fiscal, que é outra coisa, né? Mas eu queria perguntar para a doutora Hélida, é possível retirar um subsídio? Ou ele foi dado e depois ninguém mexe mais? Na verdade, o subsídio, bom, a gente está usando várias palavras para a mesma coisa, né? Então, assim, essa noção ampla de renúncia de receita, que vai pegar as isenções, as anistias, os subsídios lato sensu, eles não são um mal em si mesmo. É possível que o Estado maneje o fomento ao mercado de forma racional, de forma inteligente, desde que cumpra os requisitos da lei. O que eu tenho impugnado é especialmente as renúncias fiscais concedidas por prazo indeterminado e sem qualquer monitoramento quanto ao cumprimento das suas contrapartidas. Elas precisam ser avaliadas em relação ao impacto nas metas fiscais, à existência ou não da medida compensatória correspondente, a essas contrapartidas prometidas, inclusive, por exemplo, a promessa de geração de emprego. A que custo? Efetivamente foram gerados? Houve transferência tecnológica? Né? Nós temos renúncias fiscais no âmbito, por exemplo, da área da saúde, que muito ajudariam se fossem diretamente aplicadas na forma de ações civis públicos de saúde, né? Todo o debate das deduções no âmbito do imposto de renda, todo o debate em relação a algumas entidades ditas de excelência, que se chama aí o programa PROAD, são renúncias fiscais volumosas que fazem muita falta ao SUS, né? Então, esse é um debate de custo de oportunidade. Na economia, isso é muito claro. O dinheiro que vai para fomentar o mercado na forma de renúncias de receitas, ele precisa se justificar, inclusive em relação ao quanto poderia aprimorar a aplicação direta pelo próprio Estado. O custo de oportunidade das renúncias de receitas precisa ser motivado, precisa ser debatido. E não pode haver essa invocação genérica, essa invocação tanto quanto, eu diria até capturada pelos interesses de quem não quer prestar contas, de sigilo fiscal, como se fosse uma blindagem a priori. Ora, as renúncias de receitas, elas têm requisitos legais a cumprir, e a invocação genérica, a invocação abstrata, a invocação totalizante de sigilo fiscal, ela não é adequada à luz do próprio artigo 14 da LRF. O TCU apontou, o próprio TCE tem apontado, o TCE de São Paulo tem apontado, e a gente precisa, inclusive, aprimorar a capacidade de os órgãos de controle
por exemplo, a CGU, por exemplo, os tribunais de contas, de investigarem se não há abusos. Eu repito, a terminologia adequada quando a renúncia de receita não cumpre sua finalidade legal é abuso de poder. Uhum. Eu li recentemente nos jornais que o setor de mineração, acabou de sair uma espécie de reportagem dizendo, não paga os seus tributos há anos. E não tem agência reguladora, não está funcionando, ela está paralisada. É um sistema onde o empresário coloca online as coisas, diz quanto que paga, ninguém fiscaliza, não é? E a Vale é a principal responsável nesse caso, não é? E há alguma coisa como 3 bilhões que deixaram de ser recolhidos recentemente por causa disso. Não tem mecanismos de punição que obriguem as pessoas a cumprir com o que está escrito na Constituição, Paulo? Não, tem mecanismos, tem uma estrutura de fiscalização, né, mas elas poderiam ser mais fortalecidas. O Instituto de Justiça Fiscal tem um estudo sobre o minério de ferro, um estudo que ganhou repercussão internacional, que mostra que inclusive pode haver evasão de divisa, né? Porque o maior comprador de ferro, no papel, seriam os paraísos fiscais ou a Suíça, mas na prática é a China. A diferença fica no país onde a tributação é favorecida. Além disso, tem essa política de não tributar o que é exportado, e a gente precisava avaliar melhor. Depende. Produto industrializado, com alto valor agregado, é uma situação que vai concorrer. Produto que já tem um preço estabelecido, como eu disse, no mercado internacional, é outra. Agora, nós acreditamos no Instituto de Justiça Fiscal que isso é melhor ter um controle estatal, pode ter um controle social também. Mas o controle por meio de agências reguladoras não funciona, nem aqui, em parte alguma do mundo. Na Europa tem vários... Mas a agência reguladora é parte do Estado, não é? Não, é parte do Estado, mas é um formato, aquele formato que veio da reforma administrativa de 96, não é estritamente estatal. E invariavelmente tem alguém ligado ao regulado ali. O regulado captura o regulador. Isso acontece na experiência internacional, não é só aqui. Coloca alguém para controlar esse setor, pode ser o setor do minério de ferro, pode ser o setor da aviação, pode ser outro setor qualquer. Você vai olhar de onde veio, muitas vezes veio da iniciativa privada daquele setor. Como é que vai regular? Não vai regular. Então, agora, para o Estado ser fortalecido, a sociedade tem que estar mais mobilizada, né? Quer dizer, um passo importantíssimo é a gente começar a discutir essas questões, que a gente não discutia alguns anos atrás. Eu estou muito impressionado com o tamanho, o valor, né, que está envolvido na política de isenções tributárias, né? De renúncia fiscal, enfim. Dizer, e ninguém vai para a cadeia? Não é que... bom, esse é um debate... não entra na esfera penal necessariamente. Uhum. Nossa legislação é uma legislação que, inclusive, fomenta o risco moral de não pagar tributos, porque é racionalmente válido, economicamente interessante esperar o próximo refis. E em parcelando, não necessariamente cumprir até a última etapa do parcelamento. De novo, é uma espécie de fomento à fuga à tributação. É como se fosse uma lógica mesmo pouco republicana de não querer participar do custeio da ação governamental, empurrando isso para a tributação indireta sobre o consumo, empurrando isso para os mais pobres, para a classe média, que tem a sua tributação recolhida direta na fonte. Então, o debate é um debate que não é só no Brasil. Me lembro o Wolfgang Streeck trazendo a reflexão no seu livro Tempo Comprado, do final da década de 70, em todo o mundo, especialmente nos próprios países da União Europeia. Essa transição que nós temos visto de rediscussão do tamanho do Estado, de dizer que o Estado de bem-estar social não se financia, é um debate que realmente... já num diálogo também com outro autor mais recente, o Piketty, ele dizia somente as situações de extrema convulsão social e guerra conseguiram reduzir a desigualdade do ponto de vista de impor uma tributação mais progressiva. No Brasil, o estado de coisas em que se encontra o debate fiscal
começa a mitigar a própria validade da Constituição, como se ela não coubesse no PIB, como se o orçamento público fosse um limite de constrangimento da validade constitucional. Sempre me pergunto, quando ouço a tese de que a Constituição não cabe no orçamento, sempre me pergunto se o orçamento é legítimo fora da Constituição. Se a capacidade tributária, se as competências tributárias do Estado, e aí no sentido amplo, os 3 níveis da federação, se podem ser manejadas fora das atribuições de despesa que o Estado recebeu pela própria Constituição. Ou seja, arrecada-se para algo. O Estado tem competências tributárias para cumprir as finalidades constitucionais. Então, essa relação de profunda instrumentalidade entre a receita e a despesa precisa ser recuperada. A arrecadação deve se destinar ao cumprimento das finalidades constitucionais. A gente não pode perder isso de vista. Sim, mas aí então a justiça está fazendo vistas grossas, né? Está deixando de cumprir o que ela deveria fazer, que era obrigar a Constituição a ser respeitada. É isso? Eu concordo com a análise anterior, dizendo que o problema é mais complexo, porque, inclusive, entra uma questão de que as faculdades de direito que formam os juízes, que formam os membros do Ministério Público, que formam os operadores do direito como um todo, elas sequer oferecem a disciplina regularmente de direito financeiro. As faculdades focam, por exemplo, o estudo do direito tributário com um grande prestígio de quem ensina a pagar menos tributo. Nós não ensinamos a como aplicar as receitas governamentais. Tributário, eles chamam, né? Que é um eufemismo, né? Então, assim, então, assim, existe uma estrutura de conhecimento que fomenta a fuga à tributação, ao invés de fazer a reflexão republicana de como aplicar os recursos em favor da sociedade. É sempre a lógica isolada, egoísta, individual do sujeito que quer pagar menos, em detrimento da distribuição equitativa dos recursos na sociedade. Paulo, tem jeito de parar uma política de isenção tributária? É possível retirar, por exemplo, o subsídio às exportações? É possível retirar esse subsídio aos exploradores do pré-sal? Tecnicamente é possível, sim. Claro que é possível. Como é que faz? Aliás, tem algumas, eles gostam de falar em pedaladas, né? Eles fazem algumas pedaladas para provar isso. Como a gente vê, aprova no apagar das luzes, né? Mas eu volto para a questão política, né? Eu estou me lembrando aqui, claro que hoje nós estamos num capitalismo, né, mundializado, que o capitalismo produtivo é subordinado à grande finança, é uma outra história. Mas tem um tributarista que é um dos poucos que pensam com mais justiça, o sistema tributário também com a questão da equidade, ele conta a história das classes proprietárias brasileiras e sua visão em relação ao tributo. Falando isso para chegar até aos benefícios fiscais. Então ele lembra que até 1930 só votava quem tinha patrimônio. É o Marco Aurélio Greco. Só foi ter eleição em 46. Então até 46, né, nós podemos dizer, apesar do Getúlio, até 30, esses caras que estavam ali não iam fazer leis para tributar o seu próprio patrimônio. Vem daí uma visão dessa elite proprietária de que o tributo é uma agressão ao seu patrimônio. Eles falam em níveis, nos recursos fiscais, quando tem uma autuação, eles colocam atentado à livre iniciativa, agressão, né? A livre iniciativa, eles acham que não tem que ser tributados. E a nossa Constituição de 88, ela traz o princípio da capacidade contributiva, que é muita coisa, mas eles, em seguida, o governo Fernando Henrique, ele esvazia o conteúdo desse princípio da capacidade contributiva, quando não aplica progressividade na tributação patrimonial e quando deixa o imposto de renda de ser para todos os rendimentos e deixa, né? O imposto de renda ele é progressivo até a faixa de 40 salários mínimos, depois ele... Então é aí que vai, é para aí. Então tecnicamente é possível. A proposta que nós fizemos aí junto com a plataforma social, Anfip, Fenafisco, ela vai tratar disso. Ela propõe inclusive uma revisão das renúncias, não é jogando tudo fora, mas é olhando uma a uma,
Mas né? é lei, é o quê? Não, essa proposta, ela inspirou agora uma emenda à PEC, uma das PECs, proposta de emenda constitucional, que está tramitando em relação à reforma tributária. O central é você tirar da tributação do consumo o equivalente a 5% do PIB e distribuir isso de forma progressiva entre as bases de incidência patrimônio e renda. Como eu disse, não dá para separar a arrecadação da renúncia, são as duas faces da mesma moeda. Se você tira aqui, diminui ali. Então, se tem a renúncia, é porque está desonerando aquela base de incidência. Então, tecnicamente, é possível fazer. Mas precisa de uma emenda constitucional ou não? Não, para imposto de renda não precisa, tá certo? Mas para algumas questões precisa. E se for pensar a questão federativa, precisa de uma nova partilha para que os estados e municípios se beneficiem de um ganho no imposto de renda. Então, por isso que precisaria. Mas tem muita coisa que pode ser feita. Eles desconstruíram a Constituição Federal, a aplicação dos seus princípios, por lei ordinária. A isenção de lucros e dividendos é uma lei ordinária. Que é do Fernando Henrique. É. No Natal de 95. Um dia depois do Natal. Presente de Foi. Natal. Você queria comentar alguma coisa? Não, eu me lembro um texto do Rodrigo Araí, do Sérgio Gobetti, um texto para discussão do IPEA, Isso. que fala da agenda negligenciada, que é a progressividade tributária. Salvo engano, é o texto para discussão 2190. Eles fazem esse debate com uma densidade analítica muito pertinente. E, mais recentemente, o Pedro Souza defendeu uma tese de doutorado bastante premiada, também nessa linha de reflexão do Piketty, buscando esses dados da série histórica mais longa de imposto de renda como um motivo central para a nossa desigualdade. Então, ambos são autores, os três, né, são autores cuja reflexão nos permitiria pensar para frente um ajuste fiscal mais equitativo. Eu tenho batido muito nessa tecla porque, nesse momento, todos os órgãos de controle, ainda na pergunta anterior, eles têm sido demandados em relação, inclusive, à capacidade de fiscalizar da melhor forma possível a qualidade do gasto. A qualidade do gasto, a entrega de melhores serviços públicos para a sociedade, não é um desafio apenas do ponto de vista da despesa primária. E repito isso com muita ênfase porque é necessário que façamos uma antítese ao argumento de que se trata apenas de conter a despesa primária. Porque se eu não fizer a reflexão conjugada com o fluxo da receita, eu sequer tenho capacidade, por exemplo, de estruturar carreiras técnicas que tenham boa estrutura remuneratória em relação a algumas políticas públicas sensíveis. Veja, por exemplo, o debate da renovação do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que precisa de mais recursos. O piso do magistério no Brasil é insuficiente para cumprir a ideia de uma educação de qualidade. No âmbito da saúde, o SUS, nós temos tido retrocessos em cobertura vacinal, mortalidade materna, mortalidade infantil. Tudo isso demanda o quê? Melhor e mais adequado financiamento. O financiamento não é só aportar mais recursos, mas recursos com uma estabilidade de programação orçamentária. A descontinuidade do repasse, os contingenciamentos, essa incapacidade da gente se programar ao longo do tempo, cria toda uma série de constrangimentos para, por exemplo, os entes subnacionais que demandam sua programação, seu financiamento de políticas públicas em relação ao nível da União. Então, a guerra fiscal não é só uma guerra fiscal de receitas, é uma guerra fiscal de despesas, porque a União vai se retraindo no financiamento do SUS, vai se retraindo no financiamento da educação básica. Agora mesmo, essa questão que eu falava do Fundeb, se a União vai continuar complementando só 10%, o Congresso quer que aumente a complementação até 40%. E aí, se não falar de como tirar recursos para financiar isso, de onde vai vir a receita para suportar isso, a guerra fiscal vai ficar parecendo realmente uma terra sem lei, onde todos brigam por nacos, por migalhas orçamentárias, quando na verdade eu só equalizo, inclusive o federalismo fiscal, se eu fizer também essa reflexão anterior sobre o financiamento do Estado do ponto de vista tributário. Então, Aida, mas guerra fiscal entre quem e quem? Né? Porque eu entendo que, por exemplo,
a Febraban, a Fiesp, o agronegócio, né, eles estão muito satisfeitos com a política de isenção que estão tendo aí, né? Então, quem é que está protagonizando a guerra fiscal contra esse tipo de política de isenção? Então, mas essa é uma boa pergunta, viu? A gente não tem todas as respostas, a gente tem que... como diz um ditado, eu acho que é cearense, fala assim, você não sabe para onde uma coisa vai, olha para ver de onde ela veio. Tem essa proposta aí que foi apresentada pelo Centro de Cidadania Fiscal. O nome é bonito, dá a impressão de que seja, mas na verdade é um think tank, né, do capital. E é a PEC 45, não é isso? Então, em torno dessa proposta é onde mais se fala que ali você vai acabar com a guerra fiscal. Tem também a outra PEC, 110 do Raul, mas em torno dessa. É curioso que quem patrocina esse instituto, isso é preciso dizer, é o Banco Itaú, é a Vale, é a Ambev, é a Souza Cruz, Natura, Huawei, agora então a Raízen Energia. Então, por que elas apoiam uma reforma tributária para acabar com a guerra fiscal? O que elas estão vendo na tal da simplificação tributária, que é outra coisa ideológica? Todo mundo quer simplificar. Você olha pelo senso comum, quem pode ser contra simplificar alguma coisa? Mas do que se trata essa simplificação? Será que não é um aumento da tributação do consumo? Então, você falou isso, eu fiquei pensando aqui, porque eles dizem assim, olha, que os estados acabam brigando para atrair o investimento e tal, que é uma postura até defensiva, né? Anos e anos de dificuldades financeiras, de dificuldades fiscais nos entes da federação. Mas nessas propostas de reforma tributária, os empresários colocam ali que eles vão ter direito ao crédito de bens, não mais de mercadorias, de todo o ativo imobilizado, ou seja, tudo que eles investirem, eles vão ter direito à devolução, né? Vamos dizer, compensar com o que sai daquele bem, mercadoria, mas imagina um grande investimento. Algumas empresas vão ficar anos com crédito, certo? Sem pagar tributos. E eles solicitam a devolução imediata e integral desse crédito. É uma espécie de socialização do investimento. Toda a sociedade, por meio dos tributos, pagando. Qual vai ser a alíquota desse IVA? Vai ser 25%? Então, 25%, a União vai bancar no investimento de todo mundo. Não foi o que Keynes falou quando disse socialização do investimento, né? Dava um outro sentido. Então, olha como é curioso, você está perguntando quem é que ganha, né? E aí tem alguns estudos, eu vi um estudo de alguém lá do Senado que fala assim, todas essas guerras fiscais, né? Ou na maioria delas, em geral, os estados mais industrializados que, vamos dizer, ganham menos. Eles, com a reforma, eles ganhariam mais. E nesses estados industrializados, quais são as empresas que operam, que têm suas matrizes? Então, era interessante a gente colocar isso numa planilha para identificar. Uhum. Mas as corporações é que ganham com a guerra fiscal. A gente pensa que Estado ganha, são as corporações que ganham. Elas estão, então, nas duas pontas do balcão, né? Elas estão como empresas interessadas em atuar no setor, isso, pedem a isenção do Estado, mas dentro do Estado tem a sua bancada no Parlamento, que também aprova. Né? Desculpa só me estender, pensando alto aqui, possivelmente elas estão mudando a forma de incentivo que elas tinham. Porque eu me lembro, por exemplo, que na reforma da Previdência houve um momento em que as emendas parlamentares saíam diretamente da Fiesp, redigidas pelos técnicos da Fiesp e entregas a parlamentares para que eles encaminhassem em seu nome. Quer dizer, aí ficou muito claro, quer dizer, que os interesses dessa reforma da Previdência tinham protagonistas, né? A Fiesp era uma delas. Quer dizer, no caso da reforma fiscal, são os bancos os protagonistas? Tem uma questão, por exemplo, em aberto, né, que alguém levantou esses dias, nós fomos olhar. Quando você unifica vários tributos, como PIS, COFINS, que financiam a Seguridade Social, né, e mais ICMS, IPI, ISS, num tributo só,
o que pode acontecer? Né? Uma das coisas que pode acontecer, os bancos tinham uma demanda que lá pelos idos de 2008, 2009, para não pagar PIS e COFINS da intermediação financeira. Na proposta do deputado Luiz Carlos Rauli, que é a PEC 110 hoje, está dito ali que não vai incidir o IVA sobre intermediação, movimentação financeira, crédito, tal. A outra proposta, que é a PEC 45, remete para a lei complementar, que vai ter um quórum mais baixo para aprovar isso. Uhum. Então, quando eu vejo ali o Itaú apoiando o maior banco brasileiro privado, apoiando uma reforma tributária, tem que ver que interesse que ele está atrás. Parece que esse é bem provável. Não estamos dizendo que vai ser, mas é bem provável. Quando a gente vê que tem uma empresa de bebidas e tem uma empresa de cigarros ali apoiando isso, o que será que elas vão ganhar? Será que elas estão esperando que diminua a tributação do IPI por meio do imposto seletivo? Hoje a alíquota do cigarro é 300%. Será que vai permanecer em 300% no imposto seletivo? Né? Doutora Arida, me diga uma coisa. Como que a gente enfrenta uma situação como essa que nós estamos visualizando? Eu tenho pedido, até para alguns colegas no âmbito do Ministério Público, que nós comecemos pelo pequeno, pelo básico, que é o limite temporal. A despeito de ser um quadro muito complexo, antigo, a gente tem que resgatar as balizas da lei que já vige, como eu lhe disse, desde 2000. Então, enfrentar as renúncias de receitas por prazo indeterminado é uma primeira forma de aproximação do problema, até para desvendar esse conjunto de escolhas opacas, esse conjunto de iniquidades. A segunda perspectiva é cobrar efetivamente, aí nesse sentido o TCU apontou o número espantoso de que a maioria das renúncias de receitas sequer tem um gerente para acompanhar o atingimento das suas contrapartidas. Então, cobrar efetivamente alguém que avalie, que monitore. A perspectiva também, numa terceira dimensão, de testar se houve medida compensatória, caso tenha havido impacto nas metas fiscais, é outra medida. Então, eu partiria do tripé fundamental de que uma renúncia de receita só é válida, só é legítima à luz do nosso ordenamento, se, claro, tiver limite máximo de vigência. Esse limite na lei de responsabilidade fiscal, ele é adstrito ao prazo de vigência das próprias metas fiscais, então é trienal. Nós temos que falar isso com mais ênfase para que as pessoas tenham clareza. É o ano de referência mais 2, não cabe colocar uma renúncia de receita para 10, 20, 25 anos. Sob pena de você ter que atualizar a cada 3 anos a própria comprovação de não afetação nas metas. Há de haver também alguém que monitore cotidianamente se estão sendo cumpridas as contrapartidas prometidas. O debate, por exemplo, da questão minerária e a insuficiência do DNPM para isso tem que ser debatido. E a terceira perspectiva é de a gente, inclusive, testar melhor a metodologia de cálculo do impacto nas metas e medida compensatória caso impacte. Falta, inclusive, a gente parar para fazer estudos mais profundos. É engraçado como nós chegamos hoje, em pleno 2019, com uma consciência do quanto a gente não tem clareza dos nossos maiores problemas. Falta a gente... Pelo menos isso, né? Pois falta a gente ter clareza de que a gente sequer conseguiu construir uma metodologia segura de testar impacto nas metas fiscais, de testar a medida compensatória para essas renúncias de receitas, até para provar quem está arcando com o custo desse benefício a alguém. Uhum. O tratamento discriminatório que beneficia alguns setores do mercado custa quanto para o conjunto da sociedade? Como avaliar isso? Não temos nem esse cálculo. Né? Não temos transparência, não temos metodologia, nem clareza a respeito disso. Muito obrigado. Paulo, você tem 1 minuto para concluir o seu pensamento. Complementando e concordando. Aliás, com dá uma olhadinha menos. Eu creio que nós temos que fazer mais debates como esse, para que a sociedade conheça a questão fiscal como um todo. Os setores organizados da sociedade. O seu lado de captação de recursos, que é a tributação, e o seu lado de gasto,
gasto social, de outro gasto financeiro. Eu acho que é isso. A questão é política e esse momento de crise social, política e econômica, ele é propício para a gente ter mais clareza disso. Eu vou agradecer muito a vocês dois pela extraordinária contribuição que deram para esse debate público. Agradecer a você que nos assiste e dizer, aguarde, tem mais. Muito obrigado.